Boa noite, pessoal. Vamos entrando, ficando bem à vontade, que hoje o tema é polêmico, bombástico e muito importante. É um tema atual, é um tema importante, mas é um tema pouco falado e hoje a gente vai falar sem travas na língua. Vamos abrir geral aqui. Boa noite. Boa noite. Vão entrando, vão ajeitando o copo d'água, a pipoca, o vinho, que nós já vamos iniciar. Deixa eu compartilhar aqui com algumas pessoas, enquanto a gente vai dando tempo para o pessoal entrar, tá com a gente e todos poderem participar. Eu quero ouvir a opinião de vocês, eu quero saber o que vocês pensam a respeito. Qual a opinião de vocês? Boa noite. Vamos lá, vamos encher essa nossa sala, esse nosso momento. Meu convidado especial de hoje já está prontinho para entrar. É um amigo novo que eu fiz, também trabalha como mentor afetivo. Ele tem uma vasta experiência de vida. Eu acredito que ele vai ser muita contribuição, ele vai agregar, ele vai colocar o ponto de vista dele masculino e, e vai estar participando aí desse bate-papo. Vocês também participem, eu vou estar aqui cuidando dos comentários para que vocês possam expor o pensamento de vocês. Se quiserem fazer pergunta para mim, se quiserem fazer uma pergunta para o meu convidado, vocês fiquem à vontade. E acho que dá para a gente começar já. Seguinte, o que é que me traz aqui hoje? Por que eu decidi, inclusive, foi agora no final da tarde, eu falei, eu vou fazer uma live sobre isso. Geralmente, na segunda-feira, eu recebo mensagens das pessoas sobre o final de semana, né? Que geralmente os maiores acontecimentos ocorrem aos finais de semana. E tanto homens quanto mulheres, não é uma pergunta só da mulher, é uma pergunta do homem também. E aí, ter relação sexual no primeiro encontro, isso pode trazer consequências positivas, negativas, isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Qual que é a tua visão sobre isso? Eu sempre digo, a minha visão precisa ser como psicóloga, mas também acaba entrando a visão da pessoa, pela experiência de vida, pelas vivências, com base nos meus atendimentos, do que eu percebo das consequências, através dos meus atendimentos, como é que as pessoas ficam depois de uma experiência como essa, né? Tive relação sexual já no primeiro encontro com o carinha ou com aquela mulher, enfim. E é isso que eu venho compartilhar com vocês. E eu quero que vocês participem também, porque é importante que vocês venham a colocar o ponto de vista de vocês. Não precisam se expor, não precisam citar nomes, também não vou expor citar nome de ninguém, tá? É um bate-papo, basicamente entre duas pessoas, eu e esse meu amigo que vai estar participando, duas pessoas adultas, maduras, com experiência de vida. Eu tenho a minha experiência profissional, ele tem também como um mentor afetivo, e é isso que a gente vai estar colocando para vocês. Eu gosto de pontuar sempre 3 questões que eu percebo que elas ficam muito latentes nessa experiência de ter relação sexual no primeiro encontro, que são as questões psicológicas, as questões energéticas e as questões comportamentais. Quais são as questões psicológicas? São as expectativas, a carência e as frustrações que podem surgir desta entrega imediata, desta entrega logo no início, né? Onde esse casal, que ainda não é um casal formal,
que seja um casal hétero, que seja um casal homossexual, onde eles se entregam para essa experiência. A questão energética, porque a gente sabe, e a física quântica ela está deixando isso cada vez mais claro e comprovado, o quanto existe uma troca energética num simples beijo, quem dirá numa relação sexual. E o terceiro ponto, a terceira questão aí é a comportamental, porque existem as possibilidades de uma gravidez, né? Quando duas pessoas têm relação sexual, principalmente se é um casal, principalmente não, se é um casal heterossexual, existe a possibilidade de uma gravidez, existe a possibilidade de gerar vida. E aí, se você não tem um relacionamento, você não tem uma intimidade com esse parceiro, com essa parceira, fica muito mais desafiador lidar com essa possibilidade que sim, pode acontecer. Um outro ponto que entra aí nessa questão comportamental são os julgamentos. O julgamento desse homem, o julgamento dessa mulher, ou o julgamento desse casal homossexual sobre a postura um do outro, né? Eu percebo que não são só homens que julgam as mulheres quando elas têm relação sexual já no primeiro encontro com eles. Eu já atendi várias mulheres que também geraram julgamentos desses homens com o qual tiveram relação sexual de primeiro. Elas com um certo até sentimento de culpa, eu não devia ter feito, mas ele também fez, então será que é da natureza dele? Será que é do costume dele? Será que existe uma promiscuidade aí? E outras pessoas vão no julgamento mesmo, vê o parceiro, a parceira como uma pessoa promíscua. E a outra questão é a interrupção dos instintos naturais humanos, tanto do homem quanto da mulher. O do homem é conquistar, né? Então é um instinto do homem ser caçador. Isso lá dos primórdios, e isso reverbera em nós até hoje. E da mulher em seduzir, né? Seduzir, ganhar o olhar, ganhar a atenção. E que isso muitas vezes, para muitas pessoas, meio que perde o encanto pela rapidez com que acontece. Então, são essas três principais características que eu observo que bombardeiam esse futuro casal, né? Que teria grandes chances de formar um casal super saudável, um casal que realmente poderia agregar um para o outro, mas essas questões elas ficam batendo ali e acabam por minar a relação. Não estou dizendo que é certo, que é errado. Não estou aqui também para decidir o que é certo ou errado. Eu estou aqui para colocar o meu ponto de vista, primeiramente profissional, pessoal, e fazer esse bate-papo com um homem que com certeza vai ter um pensamento diferente do meu. Ninguém pensa igual, ainda mais quando se fala de um homem e de uma mulher. E vocês que estão nos assistindo, vocês que estão nos ouvindo, vocês vão tirar a conclusão de vocês. Vocês vão concluir se essa possibilidade, se essa dinâmica, essa lutar é bacana para vocês, se é o que vocês querem, ou se vocês já passaram por isso, talvez compreendeu o que foi que aconteceu, que não deu o match definitivo, né, entre o casal, não reverberou, não deram continuidade. Então é para trazer uma elucidação mesmo, tá? Não é colocar aqui o que é certo e o que é errado, tá? Eu vou enviar o convite, então, para o meu convidado. E acredito que ele já vai estar entrando com a gente. Silvio, tá aí, querido? Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Estava acompanhando aqui. Legal, um prazer ter você aqui comigo, tá? Porque a gente já tem conversado há um tempo e tem sido muito interessante e muito valiosas as nossas conversas. Tem agregado muito para mim, eu acredito que tem agregado para você também. Com certeza. E pode agregar para todo mundo que estiver assistindo, né? Sim, é o que eu falei, a gente não vai colocar aqui o que é certo e o que é errado, mesmo porque quem somos nós na ordem do dia ou da vida para definir o que é certo e o que é errado. Nós vamos colocar os nossos diferentes pontos de vista, eu enquanto mulher, você enquanto homem, eu enquanto profissional, você enquanto profissional, mentor afetivo, e as pessoas vão tirar suas conclusões com base no que a gente estiver aqui compartilhando e contribuindo com essas pessoas. Exatamente.
porque existem dinâmicas diferentes, né? As pessoas às vezes podem sair, conhecer alguém na noite e acontecer, né? Ou às vezes a pessoa está ali num processo de conhecer a distância, por videochamada, né? E como homem também, eu também tenho sempre um ponto de vista, né? E sempre oriento, nesse meu trabalho que eu faço, de ser um mentor, né? A seguir um processo, né? Eu acho legal quando as pessoas seguem um processo na hora de conhecer alguém. E como você estava falando, existem esses 3 pontos, né? O homem é muito movido à conquista, então é importante que a mulher saiba disso, que o homem é movido à conquista, né? E ela precisa saber dar essas iscas de conquista para ele, né? E o sexo é uma troca de energia muito forte, que isso pode inclusive atrapalhar nos negócios da mulher, sabe? Pode levar ela à ruína. Então essa troca de energia, ela é válida, ela é muito importante e é preciso ter essa cautela ao se envolver. Exatamente. E eu acho muito interessante que quando a gente fala de humanos, não existe uma regra. Com certeza, Silvio, você conhece um casal que teve relação sexual no primeiro encontro e deu super certo, se assumiram, se admiraram, no sentido de ele sabe o que quer, ela sabe o que quer, teve posicionamento, aconteceu, foi super legal, e estão juntos, inclusive casados, com família formada, filhos felizes. E também conhecemos casais que levaram meses para ter uma relação sexual e nem por isso ficaram juntos, nem por isso continuaram se admirando, se relacionando. Então não existem regras. Eu penso que as pessoas envolvidas precisam saber das possíveis consequências para que a partir daí elas possam ter uma postura e uma tomada de decisão sabendo das eventuais sequelas e retornos positivos ou negativos dessa tomada de decisão, porque é uma escolha, tudo na vida são escolhas. Ter relação sexual no primeiro encontro é uma escolha, no segundo, no terceiro, no quarto encontro é uma escolha, concorda? Exatamente, eu acho que postura é uma coisa muito, muito bacana, né, de se falar aqui, né, e posicionamento, ou seja, eu acho que em cada encontro você tem um posicionamento, né, com cada pessoa você tem um posicionamento. A gente está numa era líquida de todo mundo tá falando com todo mundo, né? Todo mundo tá no primeiro encontro com todo mundo, né? E você isso levar para mais encontros não é algo que todo mundo sabe fazer, né? A regra é o desencontro amoroso, né? Ou seja, a grande coisa que acontece é o desencontro amoroso. Você conhece várias pessoas, né? Mas a maioria não gera um encontro amoroso. Então, o encontro amoroso ele é uma exceção, né? E quando isso acontece é muito legal, isso é muito bonito, tem uma vibração entre as duas pessoas e aí começa tudo a dar certo também na vida dessas pessoas, né? Exatamente. Então eu acho que o mais bacana de tudo é que as pessoas se preparem, né? Para realmente estarem preparadas para entrar numa relação, né? E principalmente cuidar na hora de fazer isso, né? Estarem preparadas principalmente para as consequências dessa entrega, né? Que podem ser muito boas ou realmente podem ser bastante devastadoras, principalmente se essas pessoas envolvidas, elas têm um nível de carência e de expectativa muito grande. Porque quanto maior a expectativa, maior a frustração, né? Exato. Só que aí, olha que louco, a gente também não pode sair tendo relação, sendo que a gente tem certeza que a gente não tem expectativa, que a gente não cria expectativa, porque eu falo que depois de uma certa idade, e eu tô vivendo isso, eu não crio mais expectativa. Eu vivencio as possibilidades, as oportunidades, isso em todos os setores da minha vida, sem expectativa. Só que veja bem, embora eu não crie expectativa, ou seja, eu não me frustre porque eu não criei expectativa, tem um lance da questão energética. Eu recebo essa energia. Né? Tô falando de vários setores da minha vida profissional, social, mas hoje a gente está bem focado no sexual. Então, eu me coloco disponível a receber a energia do outro, que eu não sei qual é. Essa energia pode ser incrível, pode ser maravilhosa, mas pode ser uma energia altamente pesada, tóxica, no sentido emocional e até espiritual. Exatamente. E aí, como mulher, se ocorre uma gravidez, onde é que a bomba estoura mais forte? No colo da mulher. No colo da mulher, no corpo da mulher, né? Então, a mulher, ela sempre acaba ficando mais vulnerável, né? Até, tem mais uma questão também, não sei se você concorda comigo. O cara que ele é visto como garanhão, que já na primeira ele já consegue levar a mulher para cama e dar um show ali com aquela mulher, ele é visto como garanhão. Também. As mulheres não.
Elas são vistas como mulheres rodadas, desvalorizadas, né? Então, Geralmente mais uma vez, o bombardeio maior é na mulher. geralmente o homem ele sabe o que quer, né? Quando ele tá sendo com uma mulher, ele sabe quem é aquela mulher, né? E a mulher, ela tem essa questão às vezes, ela não sabe quem ela é, né? Ela não sabe o que ela quer ser, né? Ou ela quer ser alguém. E tem aquela visão que o homem enxerga o que ela é, né? Então, tem esses três pontos que eu acho que é bem interessante, que a mulher, ela, quando ela sabe se posicionar, e o homem consegue enxergar essa visão que ela é, isso ajuda muito na hora do relacionamento, tá certo? Sim, mas nem sempre o homem faz uma boa leitura da mulher. E essa boa leitura não é no sentido bom ou ruim, é no sentido real. É no É, sentido real. exatamente. Por isso que a gente defende muito esse primeiro encontro, que seja, né? Você convida para tomar um café, né? Você vai caminhar, né? Você vai jantar, né? Eu não defendo ter esse primeiro encontro acontecer isso, né? Não entendi essa parte. Você não? Eu nunca defendo que o primeiro encontro a mulher, né, se Ah, entregue e transe. sim, sim. Mas e o homem? O Você homem, nunca defende ele quer que a isso, né? mulher se O entregue. homem, ele quer isso. O E o que a gente instinto, né? O é, instinto. e o que a gente tenta passar, né, para as mulheres é que elas saibam lidar com essa situação, né? O homem ele tem essa fúria de querer ter isso no primeiro encontro. Então, quando a mulher ela sabe lidar com isso e consegue ir dando condições de conquista para ele, né? Quando ela diz, olha, não é legal a gente fazer isso agora, né? Vamos combinar de sair mais vezes. Ela se mostra ali uma mulher de valor, né? E esse cara também enxerga ela de outra maneira. Então, a minha sempre posição é isso aí, né? Não entrar para um primeiro encontro fazendo isso. Sim, mas veja bem, olha só como o negócio é complexo e desafiador. Fica muito mais difícil um casal ir para a cama no primeiro encontro quando eles se encontraram numa cafeteria em plena tarde para tomar um café. Mas geralmente as pessoas se encontram nas baladas, nas festas. É à noite, é de madrugada, beberam alguma coisa, dançaram, depois vão embora juntos. E nesse processo de ir embora, estaciona o carro, para, se beija. E muitas vezes a coisa flui ali, uma química incrível e resolvem ter relação sexual. Olha só. Eu acho que quando a mulher sabe o que ela quer naquele momento, ou se ela está numa viagem de trabalho e se permite acontecer isso, tudo bem. Se ela está madura o suficiente para no outro dia acordar e não Dá ter esse conta? problema emocional, é válido, né? Agora, se ela está ali num processo de conhecer alguém, que ela tem essa expectativa de se relacionar, aí eu já não aconselho ela a fazer isso, né? E sim ela se organizar e se preparar e começar esse jogo da conquista, né? Dar esses elementos para ela tentar fazer essa conquista, para que o homem conquiste ela. Uhum. Olha só que interessante, veio uma pergunta aqui para nós. E se o homem não quiser no primeiro encontro, isso quer dizer que ele é gay? Desculpa, mas eu acho que isso é um preconceito. Bom, se ele não quer, realmente ele está ali enxergando aquela mulher como uma mulher de valor, né? Ele não quer, ele não quer uma mulher assim, né? Ele quer realmente testar essa mulher. E tá muito comum hoje em dia, você sai com alguém e testa essa pessoa, conversa com essa pessoa, né? E pelas experiências que a gente tem, tudo que é muito intenso assim no primeiro momento tende a ser um voo de galinha, né? Ou seja, não dura quase nada. Então, quando você está ali e enxerga aquela mulher como uma expectativa, você vai testar ela, conversar com ela e tentar conhecer melhor ela, para aí sim partir para um segundo encontro, ou para um terceiro, Tá. um quarto. Mas, Silvio, e aí essa coisa do teste? Você não acha que entra um joguinho assim? ah, sabe, eu escuto muito dos meus clientes as seguintes frases: eu não aguento mais joguinho, eu não aguento mais jogar. Já escutei de mulher: se eu estou com vontade de ter relação sexual, eu sentir segurança nele, existe um local seguro para que isso aconteça. Eu estou com vontade, ele também, por que não? Por que não? Se ela está segura disso, pode acontecer, né? Se ela está pronta para no dia seguinte esse problema emocional que ela vai ter, é sinal que ela é uma pessoa segura e está tudo tranquilo. Tá, É uma decisão dela, né? É uma sim, dinâmica diferente, né? tá. Mas e aí, o teu ponto de vista como homem? Você não acha que um homem mais maduro
É uma pergunta. Um homem mais maduro, embora ele tenha saído pela primeira vez com ela e rolou, ele não pode vir a pensar, peraí, talvez não seja sempre assim. Porque eu já ouvi de cliente homem, Vanessa, como é que eu vou assumir essa mulher? Ela transou comigo na primeira. Sabe lá Deus, a lista dessa mulher, quantas vezes ela saiu com outros caras e teve relação na primeira. Mas eu também já escutei de homem o seguinte, rolou na primeira. Mas talvez não seja essa dinâmica dela de sempre. Porque a nossa sintonia foi muito intensa, muito legal, muito grande de início. Talvez ela se sentiu à vontade e ela se entregou e tá tudo bem. Pode acontecer, né? Acontece, pode acontecer, e eu acho que depois desse segundo encontro, né, vem essa conexão, vem esse acordo, né? Porque relação e é acordo. Né? Você tem um acordo com a pessoa e seguir esse acordo, né? E seguir se conhecendo. Olha só que legal. Tem um homem aqui dizendo, sem problemas algum para mim ter relação sexual no primeiro ou 10º encontro. Depende da energia dos dois. Pode dar certo para o resto da vida ou não. É isso mesmo. Mas é difícil Exatamente. encontrar homem com esse pensamento, né? Vamos combinar. Tem que ter muita maturidade e tem que ter muita autoconfiança também, né? Eu acho que a autoconfiança é fundamental, né? Eu acho que quando as duas pessoas, quando as duas primeiras pessoas conseguem fazer isso no primeiro encontro, é porque elas já estão bem com elas, né? Ou talvez já conversaram antes. E o que eu defendo sempre é você conversar antes, sei lá, faz uma videochamada antes, né? Conhece bem a pessoa, segue conversando bastante e para que esse primeiro encontro seja muito bom, né? E se acontecer isso no primeiro encontro, ótimo, mas sempre respeitar essa dinâmica. Eu estou ali em uma viagem a trabalho, né? Eu sei se eu vou curtir essa pessoa só por um tempo ou não, né? Então eu acho que a gente tem que levar em consideração se eu acho que se os dois estão pensando numa relação, vivem na mesma cidade, já vem conversando, não tem por que também você atrasar isso, né? E eu acho que é um papel muito mais da mulher, porque o homem vai topar. Geralmente o homem não vai dizer não, eu não quero, espera e vamos fazer isso daqui 2 semanas. Eu acho que é o papel da mulher dar uma freada nisso, até para ver a fúria desse cara e ir conhecendo ele, né? Então, eu acho que é válido, não esse joguinho, mas é válido esse freio de avanço, que a gente chama, né? Que é você frear esse avanço do homem e deixar ele com esses elementos de conquista, né? As mulheres que te procuram e te pedem a tua sugestão com relação a isso, me entregue no primeiro encontro ou não? Você costuma dizer não, não se entregue. Eu costumo dizer não, né? Eu acho que eu friso sempre para conhecer bem a pessoa, sair conversar, né? Pelo menos ter uns 3 ou 4 encontros para aí sim, né? Sentir essa energia, essa entrega e que o problema depois vai ser menor. Mas você sabe que a gente tem, os humanos, nós humanos temos uma certa facilidade em utilizarmos máscaras por 3 meses. Então, em 3 meses, imagina quantos encontros. Ainda assim, você corre o risco de vir a se surpreender ou se decepcionar profundamente com essa pessoa. Também é um risco que se corre, mas se você está bem, né? O lance de você encontrar isso aí e acontecer isso é um processo natural, mas o que deve acontecer, acho que é antes um processo de você se conhecer bem, né? De autoconhecimento, que eu acho que você faz um trabalho muito, muito bem nisso. E o processo também de ela se tornar uma mulher de valor, né? De ela saber o que quer. Então, se ela sabe o que quer, e nesses encontros, os primeiros encontros, ela consegue enxergar no cara o que ele também quer, aí acontece esse alinhamento. Então, é um risco que os dois correm. Mas se não acontecer, se ela tiver uma decepção, se ela vê ali sinais que não é esse cara que ela quer, eu acho importante ela estar forte emocionalmente para poder parar aquilo ali, né? E talvez encerrar aquilo que ela ia iniciar com esse cara. Então, Olha só que interessante. eu acho que Desculpa, tá fortalecido emocionalmente, acho que é o primeiro passo, né? E conduzido com uma certa cautela esses encontros. Olha só, uma mulher aqui escreveu, acredito que vai muito do propósito. Eu escuto muito essa pergunta, o que é propósito? Propósito, para mim, é aquilo que nós escolhemos propositalmente fazer. Seja no setor profissional, social, afetivo, financeiro. E olha só que interessante, aí você tá lá com a pessoa, vocês estão ficando,
e você escolhe ter relações. Você está com desejo, você está com vontade, tá bom o clima, é um lugar seguro, né? Porque isso é muito importante, ser um lugar seguro. Eu mesma já atendi uma mulher que estava tendo relação com um namorado na beira de uma estrada e 3 homens abordaram e estupraram essa mulher, machucaram o parceiro dela. Então, assim, eu sempre digo, gente, lugar seguro é fundamental, né? E fora a exposição, tem homens que filmam, né, e divulgam, enfim, homens não, meninos, porque homem não faz isso, né, Silvio? Então, um lugar seguro é tudo isso. É você também olhar ver se não tem câmera, se não tem um aparelho celular filmando, enfim. Mas essa mulher escolheu, então, ela tá super à vontade, ela tá com muito desejo e ela ali se tornou um propósito. Propositalmente ela escolheu ter relações. Ao teu ver, pela tua experiência, numa escala de 0 a 10, quais as chances dessa mulher ser julgada por este homem? Ou seja, ele não conseguia enxergar os valores reais dela e enxergar defeitos que talvez nem existam por conta dessa entrega proposital dela de início. Eu acho que sempre existe um julgamento, né? Ela sempre vai sofrer um julgamento. E é por isso que eu defendo essa não entrega. Porque se ela fez essa entrega nesse primeiro encontro é porque ela não está 100% preparada, né? Porque ela não soube controlar as emoções dela. Então, a minha posição é sempre não fazer isso no primeiro encontro, sabe? Ela precisa saber controlar essas emoções, né? O controle dela tem que ser mais forte que o desejo dela. Então, eu acho que é isso, é sobre o dia seguinte, né, e sobre esse julgamento. Então, eu acho que ela é o que ela quer mostrar, né? As pessoas percebem o que ela está mostrando. E pelas ações dela, né? Não dá para entender o que ela fala e sim o que ela faz. Então, ela vai ter que ter essa postura de se controlar e deixar para um outro dia isso, ou para um terceiro encontro, enfim, ou planejar isso. Eu defendo sempre ela não fazer essa entrega no primeiro encontro. Então, acho que é sobre isso aí. Ela vai sofrer esse julgamento, né? Todo mundo, queira ou não, tem as suas crenças, né? E vai fazer esse julgamento. Então, a não ser que tem 2 pessoas muito maduras, né? Que estão numa vibração, né, totalmente igual, assim, foram viajar juntos, ou planejaram um final de semana juntos, e já vinham conversando juntos, aí é perfeitamente normal, né? Vai acontecer e vai ser muito bom, e acho que dali vai seguir, né? Até uma relação. Mas eu defendo muito isso aí, né? De você realmente ter essa cautela no primeiro encontro e controlar essas emoções. Se a pessoa não consegue controlar essas emoções, é porque ela realmente não está 100% para... Né? Tem algum vazio ali dentro, que tem alguma dinâmica acontecendo que ela ainda não está 100% para viver essa relação. Tá, olha só. Se ela não se controla, ela tem um vazio, qual é o nome do que falta ou do que sobra no homem por ele não se controlar no primeiro, ao seu ver? Porque o homem no primeiro se enrolar, show de bola. Você percebe como é complexo e até meio injusto isso? A mulher tem que ter um controle sobre ela e ainda assumir um controle sobre o cara. Dizer, epa, deu, parou. Né? Mas isso é uma E aí questão o cara ele pode cultural, né? viver todas as emoções dele e a mulher tem que ficar ali se reprimindo, se reprimindo, se reprimindo, se reprimindo, porque no dia seguinte ela pode vir a ser julgada, no dia seguinte ou minutos depois ela pode vir a ser julgada por este homem que também estava querendo no primeiro encontro. Mas isso é uma questão cultural, né? Ela vai ser sempre julgada e ele não. Então, Exatamente. então Cultural. e o homem imaturo, ele não sabe controlar essa fúria. O homem maduro, ele vai controlar essa fúria e vai se posicionar. Que é o que a gente falou no início, né? Sobre você se posicionar, né? E ter essa postura. Então, eu acho que o homem maduro, ele vai ter essa postura e não vai topar isso no primeiro encontro. E aí ele faz um jogo ao contrário. Essa mulher começa, né? Entendendo que nossa, esse cara é de valor. E aí ela vai começar a caçar ele, né? Ela vai ter uma postura da caça por ele. Opa, tem que me comportar diferente com esse cara, né? Porque eu já vi que ele é diferente, porque todos iam aqui querer, né, sair comigo, e esse cara ele não quer isso no primeiro momento. Então ela vai se posicionar diferente e vai ter uma conduta diferente. Então eu acho que é esse negócio que acontece no jogo da conquista, né? A mulher não tem muito isso, né? Mas o homem ele precisa disso. E quando a mulher sabe dominar isso no homem, ela realmente consegue filtrar melhor com quem ela vai sair
e ela vai ter menos decepções. Sim. Eu acho que Mas é que é eu tô colocando justamente sobre isso, aqui. né? Ter menos decepções, né? Porque a regra é o desencontro amoroso, né? Sim, a regra hoje em dia é o desencontro. Mas veja bem, a gente está falando de possibilidades, não de uma mulher que todo final de semana sai com um cara diferente e transa. A gente está falando da possibilidade de uma mulher solteira, que ela está aberta para viver uma história de amor, ela tem conhecido homens, tá? Então ela conheceu o Joãozinho na sexta-feira, não sentiu segurança nele, não se sentiu à vontade, nem beijou esse carinha. Só ficou de conversa, ele veio para beijar, ela, não, não, porque ela viu que não vai bater a vibe, os focos, as metas são diferentes, estão em vibrações diferentes, distintas. Aí no sábado ela sai despretensiosamente com algumas amigas, vai para um barzinho, conhece um cara, o papo flui, aquilo acontece super legal. E eles têm a oportunidade de ir para um lugar seguro e ter relação sexual. E aí, olha como chega a ser até injusto, né? Talvez ela já está saindo há 3, 4 meses com rapazes diferentes sem ir para a cama com eles. E ela escolheu o Zezinho de sábado, porque ela sentiu uma sintonia sensacional. Todos aqueles com quem ela saiu e ela não transou, ou nem sequer deu um beijo, vai ser desvalorizado porque ali com aquele carinha de sábado onde ela sentiu que sim, ela se entregou. Percebe como é injusto? Porque É, é cultural. Nem tudo que é cultural é saudável. eu concordo, mas é uma dinâmica diferente, né? Ela ali realmente teve uma conexão muito forte com alguém e aconteceu, né? Mas ela já vem ali de desencontros, desencontros, desencontros e aí aconteceu um encontro, né? Então, Desencontros ou seleção? Porque da mesma forma que os homens gostam de selecionar, nós mulheres também temos que selecionar. E como é que a gente seleciona? Conversando e principalmente observando a postura do outro, né? Porque falar até papagaio fala. Você quer conhecer alguém, você observa como essa pessoa se comporta nos lugares. E exatamente. nada mais atraente para essa observação que um show, uma balada. Porque a bebida entra, a verdade sai. A pessoa, ela se libera, se mostra mesmo. E nós sabemos que a maioria das pessoas, quando saem para um show, uma balada, acabam tomando alguma coisa, nem que seja uma cervejinha, 2 doses de vinho, né? Então ali você tem a oportunidade de, não digo seguramente, mas de uma forma bastante intensa, poder observar a postura do outro. E aí a mulher sempre, por questões culturais, tem que ficar se freando, se privando, se recalcando, se castrando, se segurando, ainda tem que dar conta de segurar o homem. Exatamente, né? Eu acho que o álcool diminui esse filtro social, né? Então você vai bebendo e você vai ficando ali vulnerável, né? Então, mas eu acho que é sobre isso. Quanto mais preparada a mulher tá, ela consegue enfrentar isso, né? E meu ponto de vista é esse. Pode ser que aconteça, né? Foram numa festa, curtiram e tudo bem, aconteceu. Se ela tá bem no dia seguinte para enfrentar isso, ótimo, né? Né? É aquele negócio, a regra é o desencontro amoroso, né? Então pode ter essas exceções, isso é uma exceção, né? Isso é uma exceção e se acontecer, maravilhoso, acho que todo mundo quer isso, né? Mas Mas eu defendo sempre isso, né? Ter uma preparação, conversar bastante antes, sair uma, duas, três, quatro, 5 vezes, se for preciso, né? Porque hoje em dia tá muito relações líquidas, assim, porque as pessoas não se conhecem e entram em qualquer relação, né? Acho que a mulher ela faz aquele checklist, o cara tem isso, tem isso, tem isso, opa, né? Vou testar isso agora e depois eu vou me relacionar. olha que tenso isso, né? O homem que quer conquistar, ele faz de tudo. Ele fala o que essa mulher quer ouvir, ele trata ela como ele percebe que ela quer ser tratada. E aí ele encanta essa mulher usando uma máscara de gentleman, de super-homem, de educadíssimo, respeitador. E aí ele consegue o que ele quer e ele pula fora, como já atendi vários casos. Então você percebe como não existe uma regra, não existe uma receita de bolo, faz assim, 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 que você vai selecionar um bom homem e ele vai te assumir, ele vai ficar com você. Mas eu acho que
eu acho que talvez, eu acho que o homem ele é conquistado muito pelo sexo, então, e quando ele não tem uma relação muito legal, ele gerou uma expectativa e não tem uma relação muito legal, talvez ele desista da conquista dessa mulher. Mas eu acho que ele vai dar sinais, ele dá sinais ali quando está se conhecendo, que ele quer só fazer isso. E eu acho que é isso que as mulheres precisam aprender, né? A ter essa cautela, né? E Fazer estudar essa bem. leitura. Fazer essa Exatamente. leitura da real intenção do outro. Ter essa leitura nesses encontros, assim, né? Seja na postura, né? Como ela trata, né? Enfim, ela tem que investigar esse cara. Se esse cara tá lá só seguindo um monte de mulher também, isso é um sinal, né? Que ele tá ali, né? Com um modo caçador ativado, né? Então eu acho que é sobre essa cautela aí que é importante ter e seguir esse processo de conhecer bem antes. Entendi. Tá, olha só que interessante que escreveram. Uma mulher, sexo no primeiro encontro pode atrapalhar a habilidade de tomar decisões racionais. Nós, mulheres, agimos muito pela emoção. Exatamente. Outra aqui. Mas hoje acho que quem escolhe é a mulher. Se ela decidiu ter relação no primeiro encontro, é porque já decidiu que não é pra vida, é só pro momento. Discordo. Discordo. Tem mulheres que decidem ter relação porque se sentiram altamente seguras, envolventes, sentiram uma química incrível, gostaram do papo. E sim, elas querem ter algo com esse cara. Ela quer ter algo com esse cara. Algo sério, promissor, saudável. Só que aí a questão é qual vai ser a interpretação dele sobre essa relação sexual precoce, né? Ele pode, mas ela não. Exatamente, e isso é sobre ela se conhecer, né? Porque a mulher, ela entende que ela é uma coisa, e ela entende que ela quer ser outra coisa, né? E o homem também tem uma visão sobre ela. Então, são três situações, né? É a visão que o homem tem dela, né? E sim, como essa menina falou aí, né? A mulher tem o poder do sexo, né? E o homem tem o poder da relação. Então, a mulher, ela pode sair numa festa e escolher, olha, eu quero transar com A, B, C, D, e tudo bem, ela consegue fazer isso. O homem, ele consegue transar com o que ele consegue, né? Com o que ele pode. E eu acho que é sobre isso, né? Que é importante ter essa cautela e estar preparado, né, emocionalmente para esses desencontros. Olha, não deu certo, beleza, né? Cada um segue a vida e é isso que tem que ser feito. Sem expectativas, sem frustrações. É. Mas lembrando, pessoal, que aqui a gente está falando da possibilidade da mulher se entregar no primeiro encontro com aquele cara que ela sentiu uma sintonia muito especial. E não que isso seja uma conduta rotineira dela, tá? Com certeza, eu acredito que com certeza todas as mulheres que estão aqui conosco, pelo menos uma vez já aconteceu isso. Ela era de se resguardar, ela era de selecionar. Muitas, inclusive, só tinham tido relação sexual com namorados, mas em algum momento conheceu alguém na qual bateu uma sintonia muito grande, não só uma sintonia sexual, uma sintonia de química, mas uma sintonia de pensamentos, de diálogo, de sentimento sobre a vida, sobre o que é viver, e ela se entregou. Talvez tenha sido a única vez na vida dela que ela se entregou de primeiro, de imediato para o cara. E como a nossa cultura é injusta, né, da maioria dos países com a mulher, ela perdeu ali todo o valor dela, toda uma história de preservação, onde ela se preservou nesse sentido, ela perdeu o valor por uma única vez em que ela se entregou, porque ela sentiu que era para ser. Que ele era um cara legal, que podia rolar, ela se sentiu à vontade. Já escutei isso de mulheres que passaram por isso, e elas disseram assim, Vanessa, sabe quando você tem a sensação que você conhece aquela pessoa há anos, que você fica super à vontade com ela, que você não fica com vergonha do teu corpo, que você não fica com vergonha da tua performance, você simplesmente se entrega porque parece que você conhece a pessoa há anos, e você se entrega. E em seguida você lê no rosto da pessoa a decepção pela sua entrega, e não adianta você ajoelhar e dizer, juro que é a primeira vez que eu me entrego dessa forma. E você perde todo o teu valor. Então, novamente, né?
É colocar as pessoas para pensarem no quão essa balança ela é injusta do homem em relação à mulher, da mulher em relação ao homem no quesito sexual. Hoje a Exatamente. gente veio para botar o povo para pensar em nós também, né, Silvio? Olha só. Pois é. Quer acrescentar algo, querido? De certa forma, quando topamos ter relação sexual no primeiro encontro, passamos a mensagem que aquilo ali não é tão importante. Com a maturidade, passei a ver como algo especial. Eu acho que é assim que tem que ser levado, né? Como uma coisa especial, né? Sexo é uma entrega e eu acho que a mulherada tem que passar por esse processo de, né, filtrar isso, né, ter cautela, né, sair uma, duas, três vezes, conhecer bem a pessoa para aí sim, né, topar e se tornar isso uma coisa especial. Olha só, um homem escreveu aqui, nós homens também somos emocionais, não são só as mulheres. Né? Tanto que realmente tem homens que se entregam e se entregam em todos os sentidos no primeiro encontro, onde tem sexo e no dia seguinte manda bom dia, quero te ver de novo, vamos, sei lá, sair almoçar, vamos ao cinema, gostei de você, curti você. Então, assim, Silvio, o que eu trago aqui, tá? Não trago o que é certo e o que é errado. Eu trago pela minha experiência de vida como pessoa e como profissional, que homens verdadeiramente maduros, eles conseguem fazer uma leitura da mulher e compreender que aquela entrega dela para ele, meu gato está aqui do lado mexendo no meu celular, que aquela entrega na primeira para ele não significa que ela sempre fez isso. Significa que ele foi maduro o suficiente para ela se sentir muito à vontade e segura para entregar algo valioso dela, que é o corpo, o templo sagrado dela. E que isso pode ter sido a primeira vez, ou talvez não a primeira, mas somente a segunda ou a terceira vez, que não é do feitio dela, não é da natureza dela, não é da rotina dela. Eu acho que o cara tem que ser muito maduro. Requer muita maturidade. Para a mulher se segurar e não transar com qualquer um, mas para o homem também fazer essa leitura, opa, peraí. Se fez comigo não significa que fez com todos. Né? Faz Eu sentido? acho que aquilo, eu acho que faz sentido, né? A regra é o desencontro, né? Então, existem essas exceções, né? Então, existem Sim. essas exceções, que você sai e acontece e é muito legal e pode virar numa relação isso. Mas eu sempre defendo que, né, a mulher tem que se preparar para isso, né? A mulher tem que realmente ter um acompanhamento e a mulher, ela precisa filtrar, né? Ter essa cautela. E saber dosar esse negócio da conquista, ou mesmo a vida da conquista. Então ela tem que ir sabendo dosar e deixar esse cara aí conquistando ela, né? Para que ela não tenha esse problema depois. Se ela quer ter realmente uma relação, ela vai ter que passar por esses processos. Uma mulher escreveu, existe muito preconceito ainda com a mulher, né? Olha, um homem, o posicionamento dele. Eu acredito que dentro de uma maturidade, eu acredito que dentro de uma maturidade de ambos, o sexo não vai definir a pessoa por ela ter transado na primeira noite. É o que eu penso. É o que eu penso. Não estou dizendo que é certo ou que é errado, tá? É o que eu penso de acordo com as minhas vivências. Vamos ver quem mais. Toda essa visão machista de nós. Um homem dizendo toda essa visão machista de nós. A visão... Qual visão? Se você está aqui ainda, Pedro, dá uma aprofundada aqui para nós. Homens, aqui ó, ele complementou, homens só com a educação dada às nossas crianças. Não compreendi. Se você quiser complementar, aprofundar, para que a gente aprofunde. Eu vi que foi você que falou sobre a maturidade. Super concordo com você. Olha outra pessoa aqui. É difícil viver sempre na defensiva. Acredito que estar preparada psicologicamente, bem resolvida para assumir e colher os frutos, sejam eles bons ou ruins, vai ser fundamental na tomada de decisão de ter relação sexual, de transar ou não no primeiro encontro. Aqui, ó. E quando você não sabe se está com a pessoa pela química ou por quem a pessoa é? Aí, gente, pensa, olha como é louco isso, né? Ah, então saia 5, 6 vezes com a pessoa para você poder medir se é química ou se existe algo além, uma admiração pela postura da pessoa.
Mas aí vem essa questão, Silvio, que os humanos, nós humanos, a gente consegue usar máscara por 3 meses. Então pode ser que se você se permitir ter relação somente no 6º encontro, você ainda não sabe com quem, para quem você está se entregando. Essa pessoa pode ser, principalmente se for um homem narcisista, eles são excelentes atores. Eles vão falar tudo que você quer ouvir, eles vão te tratar como você quer ser tratado, eles vão te levar onde você gosta de ir para te ganhar. E pode ser que aquilo seja tudo um teatro. Aquele não é o jeito de tratar uma mulher. E eu acho que em algum momento ele vai dar sinais, né? Então, quando a mulher está preparada e ela saca tudo isso, né, dele, e ela investiga isso, e ela lê sobre isso, e estuda sobre isso, e está sendo acompanhada por alguém com relação a isso, ela vai saber perceber isso. Ela vai saber. Agora está fazendo mais sentido, que é o conhecimento. Né? O autoconhecimento é ela se conhecer e ela também ter essa malícia da vida. A mulher, sabe o que eu percebo? Que as mulheres não são mais emocionais que os homens. Eu percebo que as mulheres são mais ingênuas que os homens. Também. E essa ingenuidade é aquela ingenuidade da criança, que acredita em tudo. E parte a gente aprende vivendo, né? E quebrando a cara, que é perfeitamente normal, né? Você aprende vivendo, né? Com as experiências, né? E a outra parte você aprende estudando, né? E se aprimorando. Sim. Olha só, uma pergunta interessante que eu vou deixar para você responder, Silvio. Cadê? Ai, Jesus. A questão é, quais são os sinais? Eu acho que existem vários tipos de sinais, né? Eu acho que, inclusive, tem a expressão corporal, quando você está no encontro, conversando com alguém, né? A demonstração do interesse. Mas eu acho que se ela investigar o Instagram desse cara também, ela vai ver ali se esse cara está seguindo um monte de gente, adicionando, né? Ela vai encontrar sinais nas conversas que ela vai ter. Né? Ela consegue descobrir se esse cara está mentindo ou não, lançando uma pergunta que ela sabe a resposta. Então, eu acho que isso, quando ela vai para um treinamento sobre isso, com você, né, ou com um mentor, ela vai ali receber essas orientações de como proceder isso. Né? E quando o homem não tem nenhum meio social, não tem Instagram, não tem Facebook, não tem TikTok, porque tem homens bastante reservados. Geralmente, quem não tem nenhum meio social é o homem, dificilmente a mulher não tem. Mas aí ele trabalha em algum lugar, ele tem colegas de trabalho, ele tem ali, né, o esporte que ele faz, né? Existe na convivência, ela vai entender, né, convivendo com ele, né? Ela vai sair para caminhar junto, né? Ela vai sair para jantar, ela vai no cinema, ela vai conviver um pouco com ele. Olha só, às vezes no primeiro encontro nem tem beijo, no segundo tem. E se essa química do beijo não for boa? Porque o beijo, na minha opinião, revela tudo. Eu penso que o beijo ele revela um tanto de como será o sexo, mas não revela sobre a pessoa. Também. Concorda, Silvio? Concordo. Ela pode conhecer uma pessoa que ela não acha não tão legal, mas ela tem aquela atração sexual pela pessoa, né? Então ela vai lá, fica, né? Curte, mas não vai se tornar uma relação isso, né? Mas aí ela tem que saber o que quer, né? Se ela quer uma relação, né? Geralmente as pessoas querem uma relação, né? Exatamente. As pessoas querem, essa é a grande verdade, E a né? relação, Todo mundo quer. e a relação ela é um conjunto de várias coisas, né? Exatamente. Não pode Exatamente. ser só isso, né? É um dos pilares, né? Tá O ligado ali sexo. tá ligado na admiração que tem pela pessoa, né? Os costumes da pessoa, né? Se a pessoa, né, treina ou não, o estilo de vida, né? O humor, né? Então, Mas uma coisa eu preciso verbalizar aqui, pela minha experiência, independente de ser certo ou errado. O sexo, ele confunde muito as pessoas. Um bom sexo, uma química muito extraordinária, te faz se encantar por uma performance sexual, por um corpo, por um cheiro, por uma penetração. E você acaba não vendo características de personalidade que são altamente relevantes
porque aquele sexo foi muito bom. Aí entra naquilo que a gente conversou aquele dia, né, Silvio? Já aconteceu de eu atender cliente que eu sei que é muito intensa, muito espontânea, que se entregava na primeira, sempre que sentia essa segurança. E aí, num dos encontros, onde ela me perguntava, e aí, como é que eu faço para eu me segurar, então? E aí eu cheguei a brincar com ela, eu falei, olha, você não se depila, você saia com calcinha rasgada, velha, tudo que possa te auxiliar a se travar, para que você possa realmente avaliar esse homem como personalidade, não como performance sexual, para que você escolha de acordo com as características de personalidade e não com as características de uma performance sensacional no sentido sexual. E funciona, tá? Funciona. É um jogo? Aí eu não vejo como um jogo, porque não é com o intuito de conquistá-lo, é com o intuito de se preservar. Aí eu sei que eu me emociono, que eu me entrego fácil, depois eu me arrependo e fico toda confusa, então eu vou me preservar usando dessa tática. Aí não é um jogo. Eu vejo que não é um jogo. É uma tática de autopreservação emocional. Faz sentido para você? Eu acho que isso é inteligência emocional, né? Você saber que você vai entrar numa roubada, numa furada ali, né? E aí você realmente breca isso e isso é autoconhecimento, né? Saber que, cara, é muito bom aquilo ali, né? Mas eu não posso ficar dependente disso, né? Então eu tenho que ter os outros pilares, né? Que é a admiração, tem que ter o estilo de vida, né? Se a pessoa realmente quer a mesma coisa, né? Que daí entra toda essa história dos propósitos, né? Se a pessoa quer uma relação ou não, né? Então eu acho que é fundamental isso aí, né? Isso é inteligência emocional, né? Inteligência emocional. Então, resumidamente, ao seu ver, se a mulher quer um compromisso, é melhor ela se resguardar, conhecer esse cara primeiro, para depois ela se entregar, evitando frustrações, julgamentos, decepções. Agora, se ela não quer nada com nada, ela tá a fim de curtir, então ela se entregue, transe, mas dê conta das consequências que poderão surgir. Uma possível gravidez, se não usar preservativo, uma doença, ser julgada pelo cara, ser comentada, apontada por ele junto dos amigos. Peguei semana passada, transei, desculpa o termo, gente, mas é assim, né? Comi semana passada, ali é facinho, pode chegar que é fácil. É isso, ao seu ver? Acho que o homem sempre comenta com os amigos, né? Tipo, essas vitórias que ele tem, né? Da conquista. Então, eu acho que a mulher também, hoje em dia, comenta com as amigas, né? Sobre o que ela fez no final de semana. A Então, gente também comenta, só que a gente comenta de uma forma diferente. é, A gente comenta com um certo respeito, uma confidência, contando como é que foi, né? E geralmente a gente comenta quando foi legal. Quando não foi legal, eu percebo que nós mulheres, a gente só fala, foi um fiasco, acabou, né? O homem, eu sinto, eu vejo os homens mais imaturos, não vou dizer maldosos, porque para mim não existe gente má ou gente boa, existe gente saudável, imadura e gente infantil e imatura, né? Doente emocionalmente. Agora, o homem, eu percebo eles mais imaturos nessa questão do contar para os amigos, contar com detalhes, como é que foi, como é que deixou de ser. Só que ele faz isso se ele não quer a mulher, né, Silvio? Porque se ele quer, ele vai preservar, né? Não vai contar ou não vai fazer propaganda, ele vai ficar bem quietinho, caladinho, o tal do come quieto, porque ele quer aquela mulher só para ele, não quer os outros olhando para ela, cobiçando, desejando, tentando algo, ele vai preservar a mulher. Concorda? eu acho que se ele já teve todo esse benefício, ele teve esse prêmio, né, no primeiro encontro, ele também não vai fazer muito esforço para conquistar, né? Então, eu acho que é importante a mulher dar essa escalada de conquista, né? Ou seja, o homem é movido à conquista e a mulher tem que saber conduzir isso. Se ela realmente quer aquele cara para ela. Se ela não quer esse cara para ela, se ela tá bem emocionalmente para fazer o que ela quiser, tá tudo certo, né? Tá tudo bem e cada um vai embora no dia seguinte. Mas lembrando que não é regra, né? Porque muitos casais ficaram de forma sólida, saudável e promissora
mesmo tendo relação sexual na primeira noite. Aliás, no primeiro dia que se conheceram, né? Porque às vezes o casal, esse possível casal, está se falando há muito tempo, né? Pela internet, pelo WhatsApp. E aí eles saem pela primeira vez, juntos, presencialmente, ficam e transam. E também tem casais que nunca se viram na vida, se trombam em algum lugar, ficam juntos, transam, se curtem, se assumem, se admiram, se fortalecem e formam família e etc. Então não é regra, não é regra. É uma exceção. Não é regra, é uma exceção, mas exatamente. Então é isso, né, Silvio? É a mulher saber o que ela quer, o que ela não quer, ela está... Eu digo a mulher, por quê? Porque nós acabamos sendo as maiores prejudicadas nesse sentido por conta de uma cultura que ainda prevalece machista, vamos combinar, né? Que bom seria, olha só, que bom seria se todos tivéssemos a maturidade, o discernimento, a sensatez de lidar de forma muito madura com isso. Ah, aconteceu, rolou. Ela se sentiu à vontade, rolou, tá tudo bem. Isso não faz dela menos mulher, menos interessante, mais interessante. Mas isso não existe, então a gente tem que trabalhar em cima da realidade. A realidade que a gente tem é que o mundo ainda prevalece machista, uma visão onde o homem pode tudo, a mulher quase nada, para o homem ficar legal, para a mulher ficar ruim, né? Resumidamente, é isso, Silvio. Exatamente, Vanessa, né? Eu prezo por isso, né? Se você sabe o que quer, né? Se você está bem consigo, né? Se você faz terapia, enfim, né? Teve várias experiências, né? Se você não vai se machucar no dia seguinte, né? Vai lá e faz. Agora, se você vem se preparando, né? Se você está tendo cautela ao sair com outras pessoas, está num processo de autoconhecimento, né? Tem cautela ao sair, né? A chance de dar certo isso, né? Depois de ter feito todo aquele checklist com essa pessoa, né? A chance de dar certo, ela é grande. Conhecer uma outra realidade. A chance de dar certo, se ela souber lidar com esse negócio da conquista, né? De conduzir o cara para que ele, né, cada vez mais fique mais interessado, a chance de dar certo e ter menos frustração é muito menor. Então, as mentorias, basicamente... Por isso que tem tanta gente frustrada hoje, né? E aí a mulher comete um erro de começar a sair com vários caras, todo final de semana tá saindo com caras diferentes, e isso ela não vai se preparar, ela só tá, né, se afundando mais porque ela tá ali recebendo energia de cada cara diferente, e isso é muito ruim, né? Exatamente, a gente se torna uma válvula de escape energética, né? Porque, principalmente se o homem acaba, não sei se eu posso usar esse termo aqui, os resquícios do sexo, o esperma do homem fica, né, dentro da mulher. Não é saindo com as erradas ou com os errados, né, até encontrar o certo, né? É você se preparar para uma pessoa que esteja ali um checklist para ser a certa. Sim. Então é isso, as mentorias basicamente são auxílios naquilo que é o mundo real, a cultura, as cobranças sociais reais, e com base naquilo que a pessoa busca, a pessoa quer. Basicamente Exatamente. É isso. Deixa teu contato, deixa teu Instagram, quem quiser te seguir, quem quiser acompanhar suas postagens, quem quiser contratar o teu trabalho, deixa o teu endereço aí para nós, querido. Na verdade, as pessoas devem entrar em contato com você, né? E o que a gente faz é dar conselhos, é orientação, né? Entender o que cada um passou da vida para ajudar, né? Eu acho que eu já saí com muita gente, conheço bastante gente, já viajei o Brasil inteiro e a ideia é realmente colaborar, né? Não se tornou um trabalho, assim, nem uma mentoria. A gente, né, tem um trabalho de colaboração com amigos e amigas e que vem dando certo. É isso que é legal, né? Que vem dando certo. Olha, eu fiz isso, aquilo que tu me disse e deu super certo. Olha, eu tive cautela, né? Realmente são coisas que vêm funcionando, né? Mas, sim. Se as pessoas estão assistindo, estão interessadas, que elas procurem você, né? Que você realmente inicie um trabalho profissional com elas e que depois, no segundo momento, a gente pode juntos aí
ajudar nesse papel aí de realmente encontrar alguém, né? Como fazer esse processo de encontrar alguém ou se tornar alguém interessante, né? Legal. Eu e o Silvio, a gente tem conversado, né, Silvio, sobre... A gente está com um projeto aí no forninho, né? Amadurecendo ideias, criando etapas para que a gente possa oferecer um auxílio, uma elucidação, uma colaboração, uma contribuição com base nas nossas experiências de vida como pessoas, como profissionais, né? Eu tenho história de casamento, divórcio. E sabe o que eu acho legal, Silvio? Numa das primeiras pós-graduações que eu fiz na integrativa, não na psicologia, na integrativa, eu escutei do mestre, no caso ele era o mestre na situação, ele disse: faça da sua maior dor a sua maior especialidade. E geralmente a gente se torna extraordinário, no sentido profissional, naquela área em que a gente mais deu murro em ponta de faca. Que a gente mais, como diz o povo do interior, pelejou. Que a gente mais sofreu, que a gente mais errou, que a gente mais passou raiva. Porque definitivamente a gente tem a prática e a teoria. Eu acredito que foi essa história de vida minha e tua que nos colocou aí nesse caminho profissional de almejarmos juntos esse projeto. E se for para ser, né, Silvio? Ele vai crescer como um bolo dentro de um forno, né? Que a gente já está ajudando várias pessoas, né? Essa aqui é a verdade, a gente já está ajudando várias pessoas, está dando super certo isso e que a gente tem que fazer da melhor forma possível. E sabe quando que eu me encantei com essa ideia? Quando aquele nosso amigo em comum me pediu um conselho, e aí eu disse, eu falei, olha, eu vou te falar com base na minha experiência. E eu disse, e ele falou, meu Deus, o Silvio falou igualzinho. E vocês ainda não se conhecem. E aí naquela semana a gente se conheceu, e aí começamos a conversar sobre tudo isso, e eu pensei, olha que legal, né? A gente está numa sintonia de pensamentos muito próximo. A gente pode realmente ajudar muitas pessoas, né? Não porque nós sabemos mais, mas porque nós temos uma vasta experiência, né? São saberes diferentes, não é maior ou menor, são saberes diferentes, né, Silvio? Exatamente. Mas é isso, pessoal. Agradeço. A gente teve bastante contribuição, bastante gente entrou, bastante gente ficou, bastante gente escreveu. Gratidão, gratidão, Silvio, por essa oportunidade. Mais uma vez eu levo aí os nossos devaneios para pensar, para amadurecer a ideia. A gente segue se falando e, pessoal, fiquem atentos às próximas novidades. Nosso projeto é legal e eu acredito que ele vai fluir sim, né? Vai sim, né? Já tem muita gente sendo ajudada, né? Tenho certeza que muita gente quer encontrar, né? A sua alma gêmea, né? Encontrar um parceiro, ter uma relação saudável, né? Sim. E Com certeza, a mais deixar saudável os possível, né? desencontros, né? Deixar os desencontros amorosos e tornar assim um encontro amoroso. Isso, exatamente. Mas é isso, pessoal. Um beijo para vocês. Um beijo, Silvia. A gente segue se falando. Até a próxima live para a gente botar aí esses papos polêmicos em dia e cada um levar para si a reflexão que sentia no coração. Beijo, pessoal. Legal. Muito legal. Então é isso. Vamos finalizando aqui.